Olá, caros telespectadores desse programa Saber Direito aqui da TV Justiça, prezados alunos, alunas, acadêmicos do curso de Direito e todos os interessados num tema jurídico, mas um tema importante para a vida de todos nós, que é a ética profissional. Eu sou a professora Laura de Figueiredo, professora de Ética Profissional, e esse é o tema do nosso curso nesta semana. Eu quero agradecer a presença dos nossos alunos, o Fagner Gonzaga, o Daniel Lucas e o André Luiz Filho, que vão nos acompanhar durante essa semana, esclarecendo dúvidas, participando das aulas e também agregando nesse programa com a participação dos interessados nesse tema tão importante. Falar de ética não é tarefa fácil. Ética envolve comportamento, envolve moral. Ética envolve conflito de interesses. Pensar em ética profissional na carreira jurídica é fundamental. Sem o conhecimento técnico no direito civil, no direito penal, no direito tributário, não há como falar em direito. Mas em qualquer uma dessas áreas e em qualquer atuação profissional, seja na advocacia pública, seja na advocacia privada, ou mesmo nas carreiras públicas, magistratura, Ministério Público, defensorias, é imprescindível falar em ética. Como eu disse, os advogados públicos e privados estão sujeitos aos regramentos ético-estatutários. Regramentos que estão na Lei 8.906, Estatuto da Advocacia, no Código de Ética e Disciplina, no Regulamento Geral do Estatuto e nos provimentos e resoluções da OAB. Para este comportamento ético padrão, a ordem estabelece uma série de regras que são avaliadas até mesmo antes do ingresso da inscrição propriamente dita no órgão de classe, na OAB. Explico. Antes mesmo de vocês, alunos do curso de Direito, serem advogados ou estagiários, a sua conduta pessoal vai ser levada em consideração para efeito de concessão ou não da sua inscrição. Vejam, o nosso curso, durante essa semana, vai tratar de alguns temas especialmente selecionados que trarão uma visão geral, desde o início, momento da inscrição na UAB, tema da nossa aula de hoje, até a aplicação de sanções por força de processo administrativo disciplinar. São estes os temas, portanto, da nossa semana no curso de Ética Profissional. Iniciando com a aula de hoje, inscrição na OAB. Afinal de contas, é onde tudo começa, com a minha inscrição no órgão de classe. Na segunda aula, nós vamos falar dos direitos do advogado. É tema importante para que o advogado concretize o exercício da sua atividade, a defesa dos interesses do seu cliente e também dos seus próprios direitos enquanto profissional. Na terceira aula, nós vamos falar de um tema muito importante, importante para nós advogados e importante para todos os clientes também, honorários advocatícios. Como cobrar, quanto cobrar, como executar diante do não pagamento do cliente. Na quarta aula, vamos falar sobre situações que restringem, que proíbem o exercício da atividade advocatícia. O tema será impedimentos e incompatibilidades. E para finalizar, na última aula, vamos tratar do processo administrativo disciplinar. É o processo instaurado perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para avaliar condutas que violaram preceitos da lei, Estatuto da Advocacia ou do Código de Ética e Disciplina. Portanto,
Com esses temas selecionados, nós vamos ter uma visão geral da importância da ética na vida do profissional, da importância para os estudantes de direito, para os acadêmicos, seja para a sua formação pessoal, seja para a sua aprovação no exame de ordem a que vão se submeter ao final do curso, para o ingresso na carreira, e para todas as pessoas que convivem em sociedade. Nós vamos falar aqui de ética profissional para o advogado, mas ética é uma necessidade, é imprescindível para qualquer carreira ou qualquer profissão. Na verdade, é imprescindível para a nossa vida. Portanto, prestem atenção nos temas de ética profissional que vamos começar a partir de agora. Eu quero deixar para vocês o e-mail para o envio de dúvidas, sugestões e críticas. Neste e-mail é importante que você indique a disciplina, o tema da aula e o nome do professor, para que a sua dúvida seja direcionada e chegue a mim, professora Laura Di, para que a resposta seja dada logo mais no programa Saber Direito Responde. Anotem o e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Quero também falar dos momentos desta aula. Nós teremos um primeiro momento de exposição do tema da aula de hoje, inscrição na UAB, e depois abriremos para as dúvidas, perguntas dos nossos alunos aqui presentes, Fagner, Daniel e André Luiz. Vamos iniciar, então, falando sobre inscrição na UAB. Esse é o primeiro momento em que o acadêmico do curso de Direito, com sua inscrição como estagiário, ou o bacharel, vão ingressar no órgão de classe. E nesse momento, a gente precisa lembrar daquele princípio, daquela regra constitucional presente no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que garante o livre exercício das profissões. Livre exercício que está também, de alguma maneira, regulado por leis especiais. A própria Constituição diz que o exercício é livre, observadas as qualificações e exigências legais. Vamos agora, então, para o artigo 8º do Estatuto, que traz os requisitos legais para quem quer se inscrever na OAB. O artigo 8º, ele traz uma série de incisos, e muitos desses requisitos são 7 incisos no artigo 8º, e alguns incisos são meramente burocráticos, documentais. Então, ao estudar esses requisitos para inscrição, e é seu especial interesse olhar quais são os requisitos para você se inscrever na ordem, nós vamos ver que diploma no curso de Direito é um dos requisitos. Capacidade civil é um dos requisitos, o primeiro, aliás. Certificado militar para os homens, enfim, alguns requisitos burocráticos. E outros de caráter pessoal, subjetivo, individual. Estes requisitos é que são importantes para que nós entendamos o espírito da lei, as restrições para o ingresso na advocacia e para a inscrição na OAB. Eu vou falar especialmente dos incisos 5 e 6 do artigo 8º. O inciso 5 fala que o interessado à inscrição na OAB não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. E aí, enquanto interessado na inscrição, muitas vezes estudando a lei na faculdade, eu observo essa regra, não exercer atividade incompatível. E naquele momento, no artigo 8º, a lei não explica o que é atividade incompatível. E aí você fica em dúvida. O que é atividade incompatível
que vai impedir a minha inscrição caso eu venha a exercê-la. A explicação desta atividade e a especificação de quais são os cargos e funções considerados incompatíveis está lá no artigo 28 do Estatuto. Nesse dispositivo, na mesma lei, nós temos que a incompatibilidade é a proibição total para o exercício da advocacia. Ou seja, determinado cargo ou função considerado incompatível pela lei não permite a inscrição na OAB. Professora, mas eu ainda não entendi. Por que este cargo ou função não permite a inscrição na OAB? Ou seja, por que este cargo ou função é considerado incompatível com a advocacia? Nós vamos ter uma aula, a quarta aula, para tratar especificamente desse tema, incompatibilidades e impedimentos. Mas agora, é importante a gente saber que determinadas funções, em geral públicas, impedem a inscrição na ordem. E por que impedem? Porque criam situações que propiciam a captação de clientela e o tráfico de influências. Vou dar um exemplo para consolidar esse entendimento, mas nós vamos retomar o tema numa aula específica, como disse. Imaginem a situação de um magistrado, juiz de direito. Seria possível ser advogado e, ao mesmo tempo, juiz de direito? Fica claro que são duas funções incompatíveis. Não poderia defender os interesses do cliente e julgar esta ação ou qualquer outra ação, haja vista a possibilidade de tráfico de influências por parte desse magistrado. Ok? Então, nós vamos estudar isso com profundidade na nossa quarta aula, mas já fica aqui o conceito de incompatibilidade para efeito de requisito previsto no artigo 8º. Cabe aqui analisar por que essa atividade incompatível afeta a inscrição. E nós vamos pensar na inscrição, no ingresso nos quadros da ordem, em todas as modalidades, em todos os momentos da vida. Os nossos alunos aqui presentes são acadêmicos do curso de Direito. E, enquanto acadêmicos, a partir do 4º ano, podem fazer a sua inscrição como estagiários. Vamos atrelar o tema incompatibilidade, não exercer atividade incompatível, com o que nos interessa para a aula de hoje, inscrição como estagiário. Será que o Fagner, que eventualmente exerce uma função incompatível, vamos dizer que o Fagner ele ocupa um cargo de técnico num órgão público e neste cargo X, não sei qual é, ele exerce uma função de análise de processos e tem determinado poder de decisão sobre os interesses das pessoas. Esta função que detém esta possibilidade de decisão, este poder de decisão, é uma função considerada incompatível. O Fagner, portanto, na hora de requerer, melhor dizendo, a sua inscrição como estagiário, não atenderá a este requisito previsto no artigo 8º, inciso 5. Ah, então, professora, quer dizer que esses requisitos para inscrição não se aplicam só ao advogado, se aplicam também ao estagiário. Perfeito. Ao pretender a inscrição como estagiário sem atender esse requisito de não exercer atividade incompatível, o Fagner terá sua inscrição vedada. Ele deverá realizar a atividade de estágio exigida para a conclusão do curso de Direito lá na sua instituição de ensino, sem a inscrição na OAB, sem a carteira de estagiário.
Ok? Então, primeiro momento que o requisito afeta a nossa inscrição é a inscrição do estagiário. Segundo momento que este requisito afeta a inscrição é a inscrição como advogado, a inscrição principal, para o Fagner depois que concluiu o curso de Direito e agora, como bacharel, aprovado no exame de ordem, pretende a sua inscrição. Nesse momento, ele deve comprovar que se desligou definitivamente do cargo. Se não se desligou, não poderá inscrever-se. É simples. Ele não se desligou da função incompatível, portanto, não atende ao requisito. Não poderá inscrever-se na ordem. Mas, professora, ele foi aprovado no exame de ordem. Ele cumpriu todos os outros requisitos previstos no artigo 8º. Apenas este, de não exercer atividade incompatível, não foi cumprido, não foi atendido. Se a integralidade dos requisitos não foi atendida, a inscrição não pode ser concedida. O interessado recebe um certificado de aprovação no exame para fazer a sua inscrição em momento futuro, quando comprovar que se desincompatibilizou completamente daquele cargo ou função. E vamos para o terceiro momento. Nós estamos fazendo uma análise cronológica da vida desde a esfera acadêmica, desde o momento da faculdade com a inscrição como estagiário, como bacharel e agora como advogado. Depois de inscrito na OAB, o advogado assume determinado cargo ou função incompatível. Será que esses requisitos para inscrição, eles são aplicados e exigidos somente neste primeiro momento? Ou será que durante a minha vida, estes requisitos têm que permanecer sendo validados, consolidados durante o meu exercício profissional? A segunda resposta é a correta. Se eu tenho a exigência de capacidade civil para o ingresso na ordem, para a minha inscrição, eu tenho que ter capacidade civil para permanecer inscrita. Se eu tenho que não exercer atividade incompatível no momento da minha inscrição, para a obtenção do meu número de inscrição, eu também tenho que manter esta condição de não exercer atividade incompatível durante toda a minha vida. E o que acontece, então, se eu, advogada, assumo uma função incompatível? Será que isso afeta a minha inscrição? Nós vamos ter que analisar aqui, e é sempre assim a análise em relação às incompatibilidades, cada caso concreto, cada função específica, observando, nesse caso, se a função tem caráter temporário ou definitivo. Sendo de caráter definitivo, vamos imaginar que eu, advogada, passe a estudar e me preparar para um concurso público e seja aprovada num concurso para magistratura ou Ministério Público, funções consideradas incompatíveis. Neste caso, quando assumo esta função, a minha inscrição deverá ser cancelada. Se a minha condição mudou, é dever do advogado comunicar isso à ordem e, sendo de caráter definitivo, eu perco a minha inscrição na OAB. No entanto, se essa atividade for de caráter temporário, transitório, a opção para o advogado é o licenciamento. Situação que garante a manutenção do meu número de inscrição, mas afasta o exercício profissional, afasta a possibilidade de, neste período de exercício da função incompatível, permanecer exercendo também a advocacia. A diferença entre uma situação que é de caráter definitivo e a de caráter
temporário é exatamente a manutenção da inscrição, para que assim que termine esse lapso de exercício da atividade incompatível, no caso do licenciamento, o profissional retome o exercício da sua atividade sem qualquer problema e com o mesmo número de inscrição. Ok, visto isso, quais são os requisitos e especialmente o não exercício de atividade incompatível e os reflexos para inscrição, vamos passar para o inciso 6 do artigo 8º do Estatuto, a Lei 8.906 de 94, que trata da idoneidade moral. Lembram que no início da aula eu disse que esse tema é fundamental para a nossa vida, para qualquer atividade profissional, para a nossa vida em sociedade. E a ética exige para aqueles interessados em ingressar nos quadros da OAB, seja como estagiário, seja como advogado, idoneidade moral. Idoneidade moral é um conceito indeterminado, porém determinável. E está relacionado a um comportamento padrão, a um comportamento moral normalmente aceito dentro de um certo território, de um certo tempo, de uma certa época, porque esses conceitos que implicam na avaliação da moral e da ética, nesses padrões de comportamento, mudam. Mudam num mesmo ano, numa mesma época, de lugares para lugares. A OAB vai avaliar a idoneidade moral, exigindo como requisito que o candidato tenha este comportamento ético. Como é que você vai saber se você realmente é idôneo para o exercício da advocacia? Esse conceito indeterminado de idoneidade moral tem uma presunção legal de inidoneidade prevista no parágrafo 4º desse mesmo artigo 8º, que diz o seguinte: não é considerado idôneo aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo se reabilitado. Ora, essa presunção legal de inidoneidade também traz um conceito indeterminado, mas determinável: crime infamante. Para todos nós que estudamos o direito penal, sabemos que não há uma tipificação de crime infamante, uma conceituação de crime infamante na nossa legislação penal. Infamante vem de infâmia, de desonra. Portanto, crime infamante é aquele que provoca desonra para quem o pratica. E nós estamos falando do interessado à inscrição na OAB, do futuro advogado, ou do advogado inscrito também, porque o crime infamante também está previsto como infração disciplinar, a prática do crime infamante. Vejam, se um crime provoca desonra para quem quer ser advogado, e esta condenação impede a inscrição na OAB, nós temos que esta presunção legal de inidoneidade só cessa quando ele, o condenado, obtiver a sua reabilitação criminal. Uma vez reabilitado, cessa a inidoneidade. Este crime não só provoca a desonra para quem o pratica, mas também um certo repúdio da classe profissional.
situações do tipo que maculam a imagem da classe profissional. Todos nós, enquanto cidadãos, ao vermos as notícias na televisão, especialmente nos noticiários que trazem problemas, não é? Em geral, a desgraça das pessoas, vemos algumas notícias que trazem a figura do advogado. Quem é que já não viu uma situação de um advogado preso, de um advogado condenado, de um advogado acusado por crimes não ligados ao exercício profissional, crimes comuns? Eu tenho certeza que os nossos alunos aqui presentes já viram esse tipo de notícia. Muito bem. Para os advogados, quando nós assistimos essa notícia, nós sentimos um certo repúdio. E eu tenho certeza que os alunos também sentem. Puxa vida, ele é um profissional que conhece a lei, que conhece o direito, devia ser alguém probo, alguém ético, alguém que defendesse a lei, a justiça, e não um criminoso. Eu me recordo que, há anos atrás, como assessora da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo, eu atendi um chamado de prisão de um advogado. E fui designada, portanto, para ir a uma delegacia federal, da Polícia Federal. Nessa ocasião, houve a apreensão do maior carregamento de maconha daquele ano. Quem conduzia o caminhão era um advogado, o chefe da quadrilha. O que nós, advogados, estudantes de direito, pensamos de uma situação como essa? É repugnante. Portanto, o crime infamante é todo aquele que, analisando-se a situação concreta, vai causar essa desonra para o profissional e esse repúdio da sociedade e da classe dos advogados. Exemplos de crime infamante: estelionato. Quem pode admitir um advogado estelionatário? Outro exemplo de crime infamante: falsificação de documentos. Os crimes hediondos, em geral, são também classificados como infamantes para os advogados. Mas, professora, quem é que decide? Onde é que está esse rol de crimes considerados infamantes? Nós já entendemos, acredito, a ideia do crime infamante. E quem decide, em última análise, se o crime é infamante ou não, é o Conselho Federal da OAB. A natureza dos crimes infamantes, nós já observamos com esses exemplos aqui colocados. A inidoneidade não para por aí. Além do aspecto criminal que abordamos, também será analisada a conduta pessoal do advogado. O artigo 34 do Estatuto traz o rol das infrações disciplinares. Então, uma série de condutas consideradas antiéticas e reprováveis para o profissional do direito, o advogado. No parágrafo único deste artigo, são consideradas condutas incompatíveis. Não podemos confundir conduta incompatível com atividade incompatível. São conceitos diferentes, institutos completamente diferentes. Conduta incompatível guarda relação com a minha postura na sociedade, com o meu comportamento pessoal, com os lugares que eu frequento, os trajes que eu uso, a forma como eu me comporto no meu grupo social. Tanto é assim que o parágrafo único do artigo 34 fala que são consideradas condutas incompatíveis o alcoolismo e a toxicomania habituais, a prática reiterada de jogos de azar e a incontinência pública escandalosa. Vejam, mulher advogada não pode dar escândalo. Sabiam disso? Brigaram com a namorada. Viu, André Luiz? Brigou com a namorada. Ela deu escândalo na rua. Acadêmica do curso de Direito.
filma com seu celular e a inscrição da namorada poderá ser vedada por força do comportamento pessoal inadequado. No início do programa, eu falei que essa disciplina era importante para quem é advogado, para quem não é advogado, para quem é acadêmico, para a nossa vida em sociedade. Então, você que está nos assistindo e é acadêmico do curso de Direito, preste atenção no seu comportamento. Antes mesmo de concluir o seu curso e de pretender o ingresso nos quadros da UAB, a sua conduta poderá ser avaliada para efeito de concessão ou não da sua inscrição. Vou dar um exemplo real de decisão do Conselho Federal da UAB, órgão máximo da UAB, aqui em Brasília, que considerou a demissão a bem do serviço público de um funcionário público como fator que impedia a sua inscrição na UAB, por não atender o requisito de idoneidade moral. São situações que, em geral, maculam, contaminam a atuação profissional. O que disse o órgão máximo da UAB, então, nesse pedido de inscrição? Que o fato do interessado ter sido demitido a bem do serviço público, no passado, esta situação contaminará o eventual exercício da advocacia, portanto, a sua inscrição foi negada pelo Conselho. Ok? Quem avalia a questão da inidoneidade é sempre o Conselho competente. Qualquer pessoa pode suscitar a inidoneidade de um advogado ou de um candidato à inscrição. Quando dei o exemplo da briga entre os namorados, brincando com vocês, mas um exemplo possível, esta situação comportamental pode ser noticiada por qualquer pessoa, pelo próprio namorado ou por qualquer pessoa que presenciou a briga. Levado ao conselho competente para avaliação desta conduta considerada incompatível, somente 2/3 de todos os membros deste conselho poderá decidir a respeito da inidoneidade moral de um candidato à inscrição. Estes eram os 2 requisitos do artigo 8º mais importantes para efeito de inscrição na UAB, do seu conhecimento de como a UAB se preocupa com a conduta, com o comportamento do advogado no momento da inscrição. Nós temos que tratar ainda de 2 situações importantes já mencionadas nessa introdução desta aula sobre inscrição: o licenciamento e o cancelamento da inscrição. Vamos começar pela ordem dos dispositivos. Cancelamento da inscrição, artigo 11 do Estatuto. Quando a minha inscrição será cancelada? Com essa pergunta, eu já percebo que a minha inscrição na UAB não é um passaporte para o exercício da advocacia para o resto da vida. Algumas situações são previstas como forma de cancelamento. Nós vimos que o exercício de atividade incompatível em caráter definitivo gera o cancelamento da inscrição. Por isso a importância desses 2 temas nesta aula. Além do exercício de atividade incompatível em caráter definitivo, a inscrição também poderá ser cancelada quando o profissional falecer. É importante que a UAB tenha conhecimento do falecimento do advogado e cancele a sua inscrição, até porque a inscrição implica no pagamento da contribuição anual obrigatória. E uma vez falecido, não exercendo mais atividade, esta informação tem que chegar ao conhecimento da ordem para que cesse também a cobrança da anuidade. O cancelamento também pode ser requerido pelo próprio advogado.
eu decido que não quero mais a minha inscrição na OAB e requeiro, é um ato personalíssimo, não pode ser feito por nenhuma outra pessoa, nem mesmo por procuração, requeiro o cancelamento da minha inscrição. Uma vez cancelada, a minha inscrição jamais se restaura. E qual é a consequência disso? Para qualquer uma das hipóteses de cancelamento, o retorno à atividade demanda o cumprimento de alguns requisitos daqueles que estão previstos no artigo 8º do Estatuto. Se eu cancelo a minha inscrição, eu posso voltar ao exercício da atividade com um novo número, mas devo cumprir alguns requisitos novamente. O maior problema com o cancelamento, a maior dúvida dos alunos e dos advogados é o que ocorre quando este advogado é condenado num processo disciplinar a uma sanção de exclusão. A sanção de exclusão é a mais grave e vai implicar no cancelamento da inscrição. Será que esse profissional que cometeu uma falta grave, que foi processado e condenado no Tribunal de Ética, decisão com trânsito em julgado, pode um dia voltar a se inscrever na OAB? A resposta só pode ser afirmativa. Sim, ele pode, desde que ele cumpra os requisitos necessários, até mesmo para esta situação de exclusão. Se assim não fosse, nós teríamos, na Lei 8.906, um preceito que viola a Constituição, porque não se admitem penas de caráter perpétuo. E proibir a inscrição daquele que tenha sido condenado seria uma pena perpétua que implicaria no não exercício da sua atividade profissional para o resto da vida. Portanto, para todas as hipóteses de cancelamento, permite-se o retorno aos quadros da ordem, num procedimento específico, cumprindo-se os requisitos previstos no parágrafo 4º do artigo 8º do Estatuto. Ainda neste tema, no finalzinho dessa aula, quero tratar das espécies de inscrição. Nós falamos hoje da inscrição do estagiário, da inscrição do advogado. 2 tipos de inscrição distintos com requisitos distintos. Todos os requisitos previstos no artigo 8º aplicando-se ao estagiário na medida da sua possibilidade. É claro que o estagiário não precisa apresentar o diploma, tampouco a aprovação no exame de ordem para a sua inscrição. Mas para a inscrição principal, a inscrição como advogado, todos os requisitos devem ser cumpridos integralmente. Vamos falar de uma terceira espécie de inscrição, que é a inscrição suplementar. É uma inscrição que também dá algum problema de entendimento para os próprios advogados. E é uma inscrição, assim como a que vem na sequência, a inscrição por transferência, que muitas vezes é utilizada como subterfúgio, como forma de burlar a própria lei. Portanto, violação ética estatutária. Inscrição suplementar. O próprio nome já sugere que é alguma coisa a mais, é um suplemento. Portanto, você já concluiu que para ter inscrição suplementar eu preciso ter a minha principal. Eu preciso ser advogada regularmente inscrita na OAB para ter uma inscrição além da principal, que eu devo realizar no local, perante o Conselho Seccional, onde eu tenho meu domicílio profissional e, na dúvida, meu domicílio civil. Eu, Laura Di, sou advogada em São Paulo, inscrita no Conselho Seccional de São Paulo. Posso promover, requerendo a minha inscrição suplementar,
em outros conselhos seccionais, o que significa dizer em outros estados da federação. A área territorial de um conselho seccional é o estado membro e o Distrito Federal. Aqui em Brasília, nós temos o Conselho Federal da OAB e o Conselho Seccional do Distrito Federal. Mas, professora, para que serve essa inscrição suplementar? Por que eu quereria outra inscrição se eu já tenho a minha? Porque a lei se preocupa com o exercício profissional dos advogados daquela região, daquela localidade. De tal forma que eu posso exercer, sim, a profissão com liberdade em todo o território nacional. Mas esta liberdade não é absoluta. Eu posso exercer a advocacia em São Paulo, onde eu sou inscrita, com liberdade absoluta, em termos de número de causas. Fora do meu estado, portanto, perante outros conselhos seccionais, eu tenho um limite de 5 causas ao ano. É o que diz a lei. Então, se eu quiser advogar aqui em Brasília, eu tenho este limite de causas em número de 5 a cada ano. Lembrando que, já que estamos em Brasília, que os recursos para os tribunais superiores não são contados para efeito de suplementar. O que importa é o número do processo de origem. E se eu ultrapassar este limite de causas ao ano permitido pela lei? A minha atuação passa a ser irregular. A partir da 6ª causa, eu devo promover a minha inscrição suplementar perante este outro conselho seccional, pagando neste conselho também a anuidade respectiva. Quantas suplementares o advogado pode ter? Quantas ele quiser, quantas ele precisar, dependendo da demanda judicial que o seu escritório tenha em um ou outro estado. O fato é que ele precisa, a inscrição suplementar é um direito sim, mas ela também é um dever quando ele ultrapassar esse limite de 5. O que ocorre com alguns advogados, quando eu mencionei que às vezes a suplementar ela funciona com o objetivo de burlar a própria lei? Nós vamos ver na última aula o processo disciplinar em todos os seus aspectos, as sanções e infrações. Imaginem este exemplo que eu coloquei. Eu sou advogada em São Paulo e tenho uma suplementar em Brasília. Sofro um processo disciplinar em São Paulo e sou condenada em São Paulo, no meu Tribunal de Ética, a uma sanção de suspensão do exercício profissional por 30 dias. Não obstante esta sanção, que atinge todo o território nacional, independente de inscrição suplementar ou não, mas fazendo uso da minha prerrogativa de exercício profissional com liberdade em Brasília, passo a exercer a profissão aqui em Brasília e uso a minha suplementar, que não é uma inscrição autônoma, desvinculada da minha principal. A condenação no Tribunal de Ética, a sanção de suspensão, suspende o meu exercício profissional em todo o território nacional. Mas como eu tenho outra inscrição, como eu tenho a suplementar, eu uso a suplementar perante outro conselho, não informando a minha condição impeditiva. Essa situação é um problema muito sério, pessoal, porque uma vez suspenso, o advogado não pode praticar nenhum ato privativo de advogado. E se praticar, os atos são nulos. Ele responde administrativamente pelo descumprimento da sanção de suspensão e efetivo exercício profissional quando estava proibido. Ele responde também na esfera civil pelos prejuízos que der causa diante da nulidade dos atos. E vai responder também na esfera criminal, porque enquanto suspenso,
não podia exercer a profissão. E assim fazendo, comete exercício ilegal da atividade. Observem que o advogado que assim atua, ele fere os regramentos éticos, compromete o exercício profissional, porque compromete o direito do seu cliente e compromete também a concretização do seu direito de atuação enquanto advogado. Direitos do advogado é tema da nossa segunda aula neste curso de ética profissional. Ainda falando da suplementar, tem uma dúvida que sempre acontece para os advogados e para os acadêmicos de direito. Quando eu tenho 5 processos em um determinado ano, num conselho diverso ao que eu sou inscrita, eu sou inscrita em São Paulo e tenho 5 processos na Bahia. Quantos processos eu poderia assumir no ano seguinte? E, em geral, os alunos respondem, mais 5. E a lei não explica essa situação, é a doutrina que vai esclarecer qual é o padrão de contagem. O nosso limite é de 5 causas ao ano em estados diversos daquele que o advogado está inscrito. Acima de 5, atuação irregular e eu preciso da suplementar. No entanto, eu tenho que levar em consideração a possibilidade de que alguns desses processos findem ou não. Vamos fazer essa conta. Se eu tenho 5 processos na Bahia no ano de 2011, quantos eu posso assumir no ano de 2012, neste mesmo Conselho Seccional, na Bahia? Vocês poderiam responder 5, porque esta é a regra da lei, até 5 causas ao ano. E aí eu pergunto, sempre? Depende. Destes 5 processos, nenhum terminou. Todos prosseguem tramitando regularmente para o ano de 2012. O que significa dizer que neste ano de 2012, eu não posso assumir mais nenhum processo perante o Conselho Seccional da Bahia. Vamos imaginar que 2 desses processos tenham terminado no ano de 2011. Nesse caso, se eu tinha 5 e 2 terminaram, eu posso assumir mais 2 no ano de 2012. A regra é, os processos remanescentes dos anos anteriores têm que ser levados em consideração para efeito da contagem do número de 5 da inscrição suplementar. Dessa forma, não são 5 causas ao ano e todos os anos. Às vezes 5, às vezes menos, nunca acima do número legal. Eu quero, nesses minutos finais, perguntar aos meus alunos se nós temos algum questionamento, alguma dúvida, ou se podemos, eventualmente, avançar um pouquinho nesse tema de inscrição antes de partirmos para o nosso resumo. Alunos, nós temos uma pergunta. Professora, em caso de cancelamento, eles permitem posteriormente o retorno do advogado à atividade advocatícia? Essa pergunta do nosso aluno Fagner é a pergunta mais recorrente em termos de inscrição e de cancelamento. Nós vimos que o artigo 11 trabalha situações de falecimento, de perda de requisitos para inscrição e trabalhamos especialmente o requisito da atividade incompatível. Falamos também da pena de exclusão. Todas as hipóteses previstas no artigo 11, Fagner, salvo a hipótese de falecimento do advogado, permitem o retorno aos quadros da OAB. E eu tenho a certeza que o Fagner fez essa pergunta porque a inscrição cancelada jamais se restaura, ele vai ter que voltar com um novo número. E aí fica sempre uma pergunta no bastidor. Ele vai ter que realizar um novo exame de ordem
para fazer esta nova inscrição? E a resposta é negativa. Ele tem que cumprir os requisitos previstos no parágrafo 4º do artigo 8º. A nova inscrição, ela é sempre permitida, desde que cumpridos esses requisitos. A lista dos requisitos está no artigo 8º. Para minha inscrição inaugural, a minha inscrição principal. Tenho que cumpri-los todos. Mas para o meu retorno, imaginem a situação. Eu já apresentei o diploma, requisito do artigo 8º. Não preciso apresentar o diploma do curso de Direito quando a minha inscrição foi cancelada e eu estou retornando aos quadros da OAB, ok? Então, para a resposta do Fagner, sim, as hipóteses de cancelamento permitem nova inscrição, desde que cumpridos alguns dos requisitos previstos no artigo 8º. Antes de ver se a gente tem mais alguma pergunta, eu queria completar o nosso conteúdo das inscrições, porque falamos da inscrição do estagiário, da inscrição principal, da suplementar, que é sempre problemática, e quero falar da inscrição por transferência. Por transferência, como o próprio nome diz, diferente da suplementar, que eu vou ter mais uma, a inscrição por transferência é o meu deslocamento definitivo para outro conselho seccional. Eu quero a minha transferência para outro conselho, me desligando completamente do conselho de origem. Tanto a inscrição por transferência como a inscrição suplementar geram por parte dos conselhos, o conselho que tem a inscrição originária e o que recebe o pedido do advogado, uma integração e uma análise nas informações desta inscrição. Pasmem os senhores, uma ementa do Conselho Federal fala sobre o requerimento de uma inscrição por transferência de um advogado de um determinado estado. Neste requerimento, foi avaliada a sua condição, a regularidade da sua inscrição principal. E verificou-se que ele apresentou, no momento da inscrição, um diploma falso. Um diploma falso que proporcionou a sua inscrição por longos anos na ordem. E só foi verificado quando ele solicitou a transferência para um outro estado, para um outro conselho seccional. Uma decisão recente, salvo engano de novembro do ano passado, do Conselho Federal, também avaliou essa situação de um pedido de inscrição por transferência em que o advogado, porque foi condenado num processo disciplinar em determinado estado a uma pena de suspensão por tempo indeterminado, vamos ver na nossa última aula, pediu a sua transferência para um outro estado, com o objetivo de lá passar a exercer a advocacia. Então, eu sou condenada no meu estado, peço a transferência para um outro estado, não informo a condenação e obtenho uma nova inscrição sem nenhuma reprimenda, sem nenhuma ressalva. Situações como essa, portanto, de solicitação de suplementar e de inscrição por transferência, vão originar uma análise da regularidade da inscrição principal. Cuidado! Dever da OAB acompanhar a regularidade da inscrição e só permitir o exercício àqueles que apresentam todas as qualificações legalmente exigidas e permitidas constitucionalmente. Vamos agora para o nosso resumo da aula. Os pontos principais que vimos nesse tema, inscrição na OAB. Principal aspecto da inscrição, requisitos. Requisitos para obtenção da inscrição do estagiário e do advogado. Estagiário não cumpre integralmente os requisitos do artigo 8º. E o advogado, obrigatoriamente, cumpre todos os requisitos do advogado, sem os quais sua inscrição não será concedida. Nós vimos também os requisitos de idoneidade moral e não exercício de atividade incompatível.
Fundamentais porque o artigo 8º não explicita esses conceitos. Lembramos que a idoneidade moral traz uma presunção legal, que se refere ao crime infamante, e um aspecto mais aberto, comportamental, da conduta pessoal do advogado. E para encerrar, falamos das espécies de inscrição, da inscrição principal, da inscrição suplementar, da inscrição por transferência e das possibilidades de inscrição para aqueles que tiveram o cancelamento deferido. Nas hipóteses de cancelamento, o retorno aos quadros da OAB sempre será permitido, desde que cumpridos alguns requisitos do artigo 8º. Eu quero lembrá-los que nós temos a oportunidade de responder às dúvidas, recebendo também as críticas e as sugestões no e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido vocês também para assistir os outros programas da família Saber Direito. O programa Saber Direito Responde, no YouTube também, e o Saber Direito Debate. Até já!